Oi, eu sou a professora Paula. Dando continuidade à nossa aula de indicadores e distribuição de frequência, essa é a nossa aula número 2. A gente viu na primeira aula indicadores, e agora nessa aula a gente vai ver organização de dados e o começo de distribuição de frequência, a primeira parte de distribuição de frequência. Quando a gente faz uma coleta de dados, a gente geralmente recebe esses dados de uma maneira aleatória, sem nenhuma organização. Por exemplo, aqui nessa tabela, nota de 20 alunos de uma turma. Elas não têm uma sequência crescente, nem decrescente, não estão agrupados por números iguais. Ela foi simplesmente coletada essa informação e jogada na tabela. E dificulta muito a gente fazer uma análise desses dados. Então, a gente coloca esses dados no que a gente chama de rol. Rol é quando a gente organiza, então, esses dados de uma forma crescente ou decrescente, ou de uma maneira que a gente agrupa os valores iguais, para facilitar a análise e interpretação desses dados. Então, com esse exemplo da nota, a gente vai entender o que são as frequências, as distribuições de frequências. Então, a gente tem aqui aquelas notas do enunciado anterior, e a gente quer, então, encontrar a frequência FI, ou também chamada de frequência absoluta, que é, então, a quantidade de vezes que cada uma dessa nota aparece. Então, a nota 4 aparece apenas uma vez, a nota 5 aparece 4 vezes, a nota 6 aparece 5 vezes, a nota 7, 4, a nota 3, 8, 3 vezes, a 9, 2 vezes e a 10, uma vez. E a gente tem no total 20 notas. A frequência relativa é quantas vezes aquela nota aparece em relação ao total de notas que a gente tem. Então, quantos por cento tiraram a nota 4? Então, a gente tem que 1 sobre 20 é igual a 0,05, e a gente sempre trabalha aqui em porcentagens, então isso aqui é igual a 5%. Quantas porcentagens tiraram 5? 4 sobre 20, que é igual a 0,2, que é igual a 20%, tiraram a nota 5. 6. 5 sobre 20 é igual a 0,25, que é 25%, tiraram a nota 6. 7, 4 sobre 20. Esse número a gente já calculou ali, 20%. Nota 8, 3 sobre 20. Isso é igual a 0,15, que é igual a 15%. 9, duas pessoas tiraram 9 sobre 20. Isso aqui, então, é 0,1, que é 10%. E aqui o 1 a gente já calculou lá em cima, 1 sobre 20, 5%. Somando todas essas linhas, isso aqui tem que dar 100%. Sempre vai dar 100%. Então, é interessante fazer essa soma para ver se vocês não cometeram nenhum erro, um jeito de tirar uma prova. Às vezes, algum critério de arredondamento que não foi usado corretamente pode não fechar o 100%. Aí, dá para voltar e arrumar algum critério. A soma sempre vai ter que dar 100%. Então, a gente tinha lá a frequência absoluta. A gente quer, então, encontrar a frequência absoluta acumulada, que a gente vai chamar de FIA, então, frequência acumulada, que vai ser a soma de todas as linhas anteriores àquela linha. Então, acima de 4, a gente não tem nenhuma, né? Então, a frequência era 1. Acima de 5, a gente tem 4 mais 1, 5. Acima de 6, soma tudo, 5 mais 4 mais 1, 10. Acima de 7, soma tudo, 14. Acima de 8, 17. Acima de 9, 17 mais 2, 19. Acima de 10, 20. Porque o 10 é o último, vai estar todos ali, né? Essa frequência acumulada, ela ajuda a gente a saber quantas pessoas, por exemplo, tiraram nota abaixo ou igual a 6. 10. Porque eu já tenho essa informação aqui, né? Todo mundo abaixo de 10 pessoas tiraram nota 6 ou menos. Ah, quantas pessoas tiraram mais que 7? Ah, então eu sei que no total eram 20. 20 menos 10, 10 tiraram acima de 7. Acima ou igual a 7, incluindo 7, né? E essa informação, então, ajuda a gente a não ter que ficar somando, ela já está ali disponível para a gente na tabela. E a gente pode ter a frequência relativa acumulada, que é a mesma coisa, só que agora a gente vai somar
as porcentagens. Então, acima de 4, a gente tem 5%, porque não tem ninguém. Abaixo de 4, né? Acima na tabela, mas abaixo do valor 4. Abaixo de 5, a gente tem 20 mais 5, 25. Com 6, 25 mais 20 mais 5, 50. Sempre soma tudo que está acima dele, 20. Ou eu somo todos aqui, ou eu somo sempre assim, né? Também dá certo. 20 mais 50, 70. 15 mais 70, 85. 10 mais 85, 95. E o último tem que fechar 100. E dá, né? 95 mais 5, 100. Porque quantas pessoas tiraram abaixo de 10 ou igual a 10? 100%, né? Só posso tirar de 0 a 10. Então, esse último valor vai ser sempre 100%. Vou fazer outro exemplo. Uma pesquisa entrevistou moradores de Joinville para saber como se dava a locomoção dentro da cidade. De 1.000 moradores entrevistados, 490 afirmam usar transporte público ônibus. Então, 490 pessoas é a frequência de pessoas que usam ônibus. É o que diz aqui, né? 490 afirmam usar o transporte público ônibus. 206 afirmam usar carro. Então, a frequência que usam carro, 206. 159 afirmam usar motocicleta. Então, 159 é a frequência de pessoas que usam moto. 133 usam bicicleta e 12 dizem usar outros. A soma de tudo tem que dar 1.000, porque foram 1.000 pessoas entrevistadas, o enunciado já nos deu essa informação. Então, a frequência. A frequência, como é que a gente vai calcular? A gente vai ter que pegar aqui a frequência relativa agora, em porcentagens. A gente vai pegar o valor da frequência e dividir pelo valor total, porque é a frequência relativa, né? Então, 490 sobre 1.000 vezes 100%, porque eu quero em porcentagem. Então, aqui eu já posso eliminar os zeros aqui. Então, vai ficar 49 sobre 10, que vai dar 49%. Daí, eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos começar de novo. Porque não era 49, era 490, por isso que não deu certo. Então, é 490, que é o número de pessoas que usam ônibus, dividido por 1.000 pessoas, vezes 100%. Pode cortar os zeros e eu vou ter 490 dividido por 10, que vai dar 49%. E a gente pode fazer isso com todos eles. 206 dividido por 1.000 vezes 100. Então, isso aqui vai ser 20,6%. Então, eu vou só preencher a tabela aqui, porque acredito que essas continhas para vocês já esteja fácil. 49%, 20,6%. Opa! Aqui, então, 15,9%, 13,3% e 1,2%. Essa, então, é a frequência relativa. A gente poderia falar em frequência acumulada? É que, nesse caso aqui, como as variáveis são independentes, não tem acima disso, abaixo daquilo, elas são completamente diferentes, não faz muito sentido. Mas a gente poderia calcular simplesmente somando para completar uma tabela e somando as variáveis anteriores, as frequências anteriores, né? Mas vamos fazer um exemplo que faz mais sentido a gente falar de frequência acumulada. A tabela apresenta a pesquisa de preços em reais realizada para a compra de um ventilador de mesma marca e modelo. Complete os espaços em branco da tabela e responda a pergunta. Então, aqui tem o preço e quantas lojas vendem aquele ventilador por aquele preço. Então, vamos lá. A primeira loja vende 2. Quer dizer, 2 lojas vendem ao preço de 143. Então, a frequência é 2. Então, a gente não precisa nem fazer essa coluna, né? Nem coloquei ela aqui. Então, a frequência acumulada. Acima de 2 tem algum? Não, então ele é o primeiro.
A frequência relativa apareceu 2 vezes num total de 20 lojas. Então, 2 sobre 20 que vai dar 0,1, que é... Eu vou só colocar a resposta, porque eu não deixei muito espaço aqui para a gente escrever, vai dar 10%. Quantas lojas? 4 lojas vendem R$154. Então, a frequência absoluta é 4, já está aqui. Então, a frequência acumulada, quantas lojas vendem abaixo de R$154? 4 mais 2, 6. Qual é a frequência relativa desse aqui? A frequência relativa é 4 sobre 20. 4 sobre 20, a gente já fez essa conta ali anteriormente, é 20%. Quantas lojas? A gente tem 7 lojas vendendo a R$158. Quantas lojas vendem abaixo ou igual a 158? Frequência acumulada aqui, soma tudo. 7 mais 6, 11. Não, né? Eu tô colocando aqui, não faz o menor sentido. Aqui tá 13. 7 sobre 20. A gente, então, essa conta a gente não fez. 7 sobre 20 vai dar 0,35. Então, 35%. Três lojas vendem a 154, acumulado, então é só somar 16, relativo 3 sobre 20, 15%. Acumulado aqui, soma 4 com 16, vai dar 20. 4 a gente já sabe que é 20%. Então, 4 lojas vendem a 167, 3 a 164, 7 a 158, 4 a 154, 2 a 143. Acumulada, a gente sempre vai somar as colunas anteriores, as linhas anteriores. Então, não tem nada, 2. 4 mais 2, 6. 7 mais 6, 13. 13 mais 3, 16. 4 mais 16, 20. Fechou o total, então está certinho. Aqui a gente tem 10 mais 20, 30, 40, 50, 60, 70 com 30, 100. Então, fechou 100%. Tá certinho as nossas contas. Confiram as contas aí vocês também, mas tá tudo certinho aqui. E aqui a frequência em porcentagem acumulada é só eu somar aqui, né? Então, 10 mais... Acima de 10 aqui não tem nada, então o primeiro é sempre o primeiro. 20 mais 10, 30%. 35 mais 30, 65%. 15 mais 35. 15 mais 65 vai dar 80. 80 mais 20, fechou 100%. Completamos a tabela. Então, vamos responder as perguntas. Só recapitulando, aqui é a quantidade de lojas que vendia, aqui é a acumulada, então a gente simplesmente somou com as linhas anteriores. Aqui a frequência relativa, então a gente pegou o valor o número de lojas pelo valor total de lojas em cada uma delas e fez em porcentagem. E a frequência relativa acumulada, somamos as linhas anteriores nas porcentagens, porque a gente está falando em relativa. Então, o que o enunciado pede para a gente pergunta aqui? Quantas lojas apresentam um preço de 164? Quantas lojas apresentam um preço de 164? Então, a gente tem aqui 3 lojas apresentam um preço de 164. Então, a resposta aqui é 3. Quantas lojas apresentam o preço de 158? O preço de 158... Opa, escolhi o azul, não vai aparecer, vamos pegar o verde. 158, 7, né? Então, 7 lojas apresentam o preço de 158. Qual o percentual de lojas com o preço de até 158? Então, eu quero saber todas as lojas que vendem, quantos por cento vendem 58 ou menos. Então, eu já tenho essa informação aqui, né?
na frequência acumulada, ó. A 58 ou menos, tá aqui, 65%. Então, qual o percentual de lojas com preço de até 158? 65%. Qual o percentual de loja com preço igual ou menor a 164? Menor ou igual a 164? A gente tem aqui 164, menor ou igual, 80, né? Essa informação já está aqui para gente. Menor ou igual, todo mundo que vende por menos de 64 são todos os que estão acima de 164 na tabela, que o acumulado já calculou para a gente 80%. E se ele perguntasse diferente, quantas lojas vendem por 164 ou mais? Como é que a gente faria isso? Então, a gente sabe que menos que 164 é 65, então a gente faria 100% menos 65, né? E aí a gente teria 35% vendem mais o produto a mais de R$164, ou igual a R$164. Se for só a mais, daí a gente pode pegar com 80, né? 100 menos 80, 20% vende a mais de 164. E 35 vendem a mais de 164 ou igual a 64. Então, tem essa diferencinha, né? Se eu estou incluindo aquele valor de 164 ou não na conta. E a gente vai parar por aqui a aula de hoje. A gente vai fazer mais exercícios na quinta-feira, se alguém tiver alguma dúvida. E você já tem umas listas de exercícios para resolver. A gente ainda vai ter mais uma aula para terminar a parte de distribuição de frequências. Até mais!